Nós cumprimentamos aos irmãos da Igreja Evangélica Cristo é Vida e também a todos que nos ouvem através deste canal, com a paz do Senhor Jesus. Nós queríamos, nesta oportunidade, deixarmos aqui uma mensagem para a meditação dos irmãos. Esta mensagem ela tem como título Vencendo através do louvor. Esta mensagem, o texto está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Nós vamos ler primeiramente o versículo de número 3, depois em seguida vamos ler do 19 ao 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Versículos 19 a 22. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela traz para nós um acontecimento histórico na vida do povo de Judá e uma experiência profunda na vida de Josafá. Irmãos, 3 reis, 3 povos se ajuntaram e subiram contra Judá, ameaçando a pessoa de Josafá. A palavra do Senhor nos fala que era um povo numeroso que vinha contra Josafá. Esta notícia chegou aos ouvidos de Josafá e o versículo 3 ele vai nos dizer que Josafá, num primeiro momento, houve um sentimento nele, um sentimento de medo, não é? Josafá teve medo. O versículo 12 vai dizer que ele abre o seu coração perante o Senhor, suplicando a vitória e reconhecendo: Senhor, essa multidão, ela é grande e em nós não há força para resistirmos. Meus irmãos, nós percebemos na pessoa de Josafá um momento difícil, um momento duro, onde havia uma ameaça séria, uma ameaça grandiosa contra a vida de Josafá e contra o povo de Judá. Irmãos, Josafá, como descrito no versículo 3 do texto que nós lemos, revela o seu lado humano, homem, a natureza frágil, que é a natureza humana. Ele revela o medo. O texto diz que ele teve medo, porque vinha contra ele uma grande multidão, uma grande ameaça. Irmãos, quem é entre nós que nunca na vida teve esse sentimento? O sentimento de medo diante de uma luta, diante de um desafio, diante de uma batalha tremenda.
Quem é que nunca sentiu medo? Josafá teve medo, revelando o seu lado humano, o seu lado frágil. Mas Josafá, meus irmãos, ele teve uma postura. Que postura ele teve? Num primeiro momento, ele abre o seu coração. Irmãos, existem momentos em que nós, diante dos grandes desafios, das grandes batalhas, nós precisamos abrir o nosso coração, ser sincero com o Senhor. Senhor, estamos realmente diante de um grande desafio, diante de uma grande batalha. E nós não temos como vencer, não há em nós força para vencermos, tamanha é a luta, tamanha é a dificuldade. Irmãos, Josafá, neste momento, ele estava nessa condição. Um inimigo numeroso, armado, forte, vinha marchando contra ele. E já estava perto. A ameaça, ela estava cada vez mais perto. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida em que nós, assim como Josafá e o povo de Judá, nos encontramos encurralados diante de grandes e tremendas batalhas que se levantam, né? Mas Josafá, meus irmãos, ele apelou para um sentimento que já era comum na sua vida: reconhecer a soberania de Deus. Sabemos nós não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos como vencer o inimigo, nós não temos armas para enfrentar o inimigo, porque ele muitas vezes se apresenta muito mais forte, muito mais poderoso e muito mais numeroso do que nós. Mas como Josafá fez, meus irmãos, nós precisamos relembrar, trazer à tona o grande Deus que nós temos, a força desse Deus, o poder que este Deus tem, porque Ele nunca nos abandonou e nunca, jamais nos abandonará. Meus irmãos, Josafá, ele teria todo o direito de entrar em desespero, de perder a cabeça, de perder a paciência, de se desesperar, porque ele estava diante de uma grande batalha, ele estava diante de uma grande luta, a qual ele mesmo reconheceu: nós não podemos contra este inimigo. Mas, meus irmãos, Josafá, ele teve um entendimento. Eu não tenho armas minhas, eu não tenho recursos meus para poder enfrentar este inimigo que vem contra mim. Existem momentos, meus irmãos, que nós precisamos entender de que as armas que o inimigo vem contra nós, as armas que ele usa, as estratégias que ele usa, nós não podemos usá-las. Se nós quisermos vencer, meus irmãos, este inimigo grandioso, que muitas vezes se levanta contra nós, com as armas que ele tem, com os recursos que ele tem, certamente, irmãos, são recursos humanos, são forças humanas ilimitadas, que nós, como homens, certamente seremos derrotados. Josafá entendeu: esta é uma batalha grandiosa. E para vencer, meus irmãos, muitas vezes, batalhas grandiosas, nós temos que usar estratégias diferentes. Josafá, meus irmãos, ele teve a iniciativa, congregar o povo, reunir os levitas, os cantores, com vestes especiais, com vestes sagradas, com instrumentos musicais, e os colocou à frente do exército. Meus irmãos, qual o exército, qual comandante usaria uma estratégia dessas? Não é mesmo? Você ir numa guerra por um inimigo que vem com arco, com lança, com flecha, com tudo que tem de mais moderno para poder te derrotar.
Você vai, coloca cantores e instrumentos musicais na frente da batalha. Meus irmãos, Josafá entendeu que aquela batalha, ela não seria vencida com armas convencionais. Irmãos, o inimigo, a fúria com que ele se levanta, nós, o povo de Deus, o servo de Deus nessa última hora, nós não podemos usar armas convencionais, as armas que o inimigo usa. Mas o Senhor, Ele quer nos trazer para um entendimento em que, numa batalha grandiosa, as armas precisam ser especiais. Josafá entendeu que ele só venceria esta guerra, só venceria esta batalha na força que vem do Senhor. Irmãos, o sentimento que Deus quer colocar nos nossos corações nesta última hora é o mesmo sentimento que veio no coração de Josafá. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. E nós só venceremos na força que vem do Senhor, porque as nossas forças são poucas diante do inimigo. As nossas forças são poucas nessa batalha grandiosa. Mas Deus, meus irmãos, Ele assume a nossa guerra, Ele assume a nossa causa, Ele assume a nossa batalha, quando nós reconhecemos que a nossa força vem dEle, o nosso recurso vem do Senhor. O salmista Davi, ele pôde dizer: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O salmista, ele poderia estar vivendo uma batalha tão grande como a batalha que Josafá estava vivendo, não é mesmo? Ele poderia estar vivendo um momento tão especial quanto o momento que nós estamos vivendo, mas o salmista olhou para dentro de si, dos seus recursos, da sua força, eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Irmãos, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Esta batalha, como diz o Senhor para Josafá, ela não é vossa, mas ela é minha. Quando nós assumimos, meus irmãos, o papel de adoradores, não é? Quando nós elevamos o nosso coração em gratidão e louvor, o segredo dessa vitória na vida de Josafá e o povo de Judá estava no louvor e na adoração. Ele estava, meus irmãos, não nas armas convencionais, não nas armas que o inimigo usa, não nas armas que o mundo usa, mas o grande segredo da vitória que estava ali com Josafá e o povo de Judá é o mesmo segredo, meus irmãos, que está nas nossas mãos no dia de hoje, não é? Nós certamente estamos apreensivos neste momento, mas existe um Deus que é o Senhor da guerra, é aquele que vai à frente do seu povo quando nós colocamos o nosso coração em louvor e adoração ao seu nome. O povo de Israel e de Judá, o povo de Josafá, eles venceram. O inimigo, ele foi desbaratado na força e no poder do louvor e da adoração a este Deus grandioso, a este Deus maravilhoso, que não desampara em momento algum. Ele não desampara os seus servos. A mão do Senhor, meus irmãos, ela está estendida, especialmente quando nós reconhecemos: Senhor, nós não temos força alguma, nós não podemos nada, porque o inimigo, ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, mas maior é o Senhor é o Senhor da guerra, é aquele que vai à frente do seu povo para nos garantir a vitória. Amém, irmãos? Nós chegamos ao final desta mensagem, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a atenção de todos e nós desejamos que todos fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a todos. A paz do Senhor.